Bom dia, eu sou a Valen, do segundo médio, e hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho de Química A e Química B. E quem nos dá essas matérias são a Márcia e o Marcobis. Eu vou começar falando dos biocombustíveis. Bom, os biocombustíveis, eles são derivados de uma matéria orgânica, como milho, soja, cana-de-açúcar, girassóis e outras plantas. Diferentemente dos combustíveis fósseis, como gasolina e diesel, que demoram milhares de anos para se formar, os biocombustíveis podem ser produzidos continuamente a partir da agricultura. Vale lembrar que os combustíveis fósseis são derivados do petróleo, que é uma mistura bem complexa de hidrocarbonetos formada pela decomposição da matéria orgânica ao longo de milhares de anos. A principal importância dos biocombustíveis é a diminuição da dependência do petróleo e a diminuição da emissão de gases de efeito estufa, porque o carbono liberado durante a combustão foi anteriormente absorvido pelas plantas durante a fotossíntese. No Brasil, destacam-se dois biocombustíveis, o etanol e o biodiesel. O etanol é obtido principalmente pela fermentação de açúcares que vem da cana-de-açúcar. Já o biodiesel é produzido por uma reação química chamada transesterificação, na qual óleos vegetais ou gorduras animais reagem com um álcool, formando ésteres que podem ser utilizados como combustível. Para entender como esses combustíveis funcionam, a gente precisa analisar as suas moléculas. A primeira molécula é o etanol. A fórmula molecular dele é C2H6O. Seu nome oficial, segundo a IUPAC, é etanol mesmo. Ele pertence à função orgânica álcool, porque possui o grupo hidroxila, que é o OH. A cadeia carbônica dele é aberta, porque não tem nenhum ciclo. Não tem ramificação, então é normal, nenhuma ramificação. É saturada, porque só tem 3 ligações simples entre os carbonos, e também é homogênea, porque não tem nenhum heteroátomo interrompendo a cadeia carbônica. A segunda molécula é o metanol. A sua fórmula é CH4O, e o nome IUPAC é metanol. Assim como o etanol, ele pertence à função álcool e apresenta a cadeia aberta, normal, saturada e homogênea. Além disso, o metanol é frequentemente utilizado na produção de biodiesel durante a reação de transeterificação, que é a transformação de um éster em outro éster. E a terceira molécula é o oleato de metila, um dos principais componentes do biodiesel. O seu nome oficial é metil-octadec-9-enoato. Essa molécula pertence à função orgânica éster, que é uma característica fundamental do biodiesel. A sua cadeia é aberta, homogênea, normal e insaturada, porque tem uma ligação dupla entre os carbonos. Dessa forma, percebemos que o etanol representa a função álcool, que possui o grupo hidroxila ligado a um carbono da cadeia, e o biodiesel é composto principalmente por moléculas de função éster, que apresenta o grupo funcional éster, que é caracterizado por esse conjunto aqui, que é um grupo carbonila e ligado a ele um oxigênio, mostrando uma forte presença da química orgânica na produção desses combustíveis. Muito obrigada! Oi, meu nome é Laura e eu vou falar sobre o poder das ligações químicas. Vamos analisar a energia presente nessas moléculas. Toda matéria é formada por átomos ligados entre si por ligações químicas. Essas ligações armazenam energia química que podem ser liberadas durante uma reação de combustão. Quando o combustível é queimado, algumas ligações são quebradas e outras são formadas. Esse processo é responsável pela liberação de energia utilizada para movimentar veículos e gerar eletricidade. Vamos utilizar o etanol como exemplo. Sua estrutura apresenta 5 ligações carbono com hidrogênio, uma ligação de carbono com carbono, uma ligação carbono e oxigênio e uma ligação oxigênio com hidrogênio. Seguindo as tabelas de energia de ligação, CH 413 kJ/mol, CC 348 kJ/mol, CO 358 kJ e OH 453. Calculando 5 vezes 413 é 2.065 kJ/mol. Uma vez 348 é igual a 348 kJ/mol. Uma vez 358, 358 e uma vez 463, 473 kJ/mol. Total, aproximadamente 3.234 kJ/mol. Isso significa que seriam necessários cerca de 3.234 kJ/mol para romper completamente todas as ligações presentes na molécula do etanol. No biodiesel ocorre algo semelhante. Como os ésteres possuem cadeias carbônicas muito maiores, eles apresentam mais ligações químicas e armazenam mais energia. Por isso, o biodiesel possui elevado poder energético e pode substituir parcialmente o diesel derivado do petróleo.
Algumas ligações exigem mais energia para serem rompidas porque os elétrons estão compartilhados de forma mais intensa entre os átomos. Quanto mais forte a atração entre elas, maior será a energia necessária para quebrar a ligação. Oi, eu sou a Rafa do segundo médio e hoje eu vou falar sobre a lei de Hess. Depois de entendermos sobre os biocombustíveis, surge uma pergunta muito interessante. Se o etanol e o biodiesel conseguem movimentar carros, caminhões e até máquinas agrícolas, de onde vem toda essa energia? Para responder essa pergunta, utilizamos um conceito da termoquímica chamado lei de Hess, que é representado pelo ΔH, que depende exclusivamente do reagente e do produto da reação. Isso significa que, independente das etapas que a reação percorra, a quantidade total de energia liberada ou absorvida será sempre a mesma. Vamos observar a combustão do etanol, que é a reação responsável por gerar energia nos veículos abastecidos com esse combustível, que é C2H5OH mais 3 moléculas de oxigênio, que geram 2 moléculas de dióxido de carbono mais 3 moléculas de água. Essa é uma reação de combustão, ou seja, em que um combustível reage com oxigênio, chamado de combuente. Nesse caso, o etanol reage com o oxigênio presente no ar e produz dióxido de carbono e água. Além desses produtos, também ocorre a liberação de uma grande quantidade de energia, que pode movimentar motores e realizar trabalho. Mas por que isso acontece? Tudo começa nas ligações químicas. Todas as moléculas são formadas por átomos unidos por ligação. Essas ligações armazenam energia. Durante uma reação, algumas precisam ser quebradas e outras precisam ser formadas. E é justamente essa reorganização que explica a liberação ou absorção de energia. Por isso, a primeira etapa da reação consiste na quebra das ligações químicas presentes nas moléculas de etanol e de oxigênio. Como os átomos estão unidos por força de atração, é necessário fornecer energia para separá-los. Dessa forma, a quebra das ligações é um processo que absorve energia, ou seja, endotérmico. Depois que os átomos são separados, eles se reorganizam para formar novas substâncias. Nesse momento, surgem novas ligações químicas, que agora estão presentes no dióxido de carbono e na água. Quando essas novas ligações são formadas, ocorre a liberação de energia para o ambiente. Isso acontece porque muitas ligações presentes nos produtos são mais estáveis do que muitas das ligações existentes no reagente. Como consequência, a quantidade de energia liberada na formação dessas novas ligações é maior do que a energia necessária para quebrar as ligações iniciais. A lei de Hess permite calcular esse balanço energético por meio da expressão ΔH é igual à energia absorvida na quebra das ligações menos a energia liberada na formação das ligações. Como a energia liberada na formação do dióxido de carbono e da água é maior do que a energia absorvida para quebrar as ligações do etanol e do oxigênio, o resultado da combustão do etanol é negativo, que o ΔH, que é a entalpia, vai dar menos 1.367 kJ, significa que a cada mol de etanol libera aproximadamente 1.367 kJ de energia. O sinal negativo indica que é uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que libera energia para o ambiente. E é essa energia que, dentro dos motores, é transformada em movimento e permite que o veículo funcione e se locomova. O mesmo raciocínio pode ser aplicado no biodiesel, que as suas moléculas possuem diversas ligações químicas que armazenam a energia. Durante a combustão, essas ligações passam pelo processo de quebra e de formação das ligações, e resultando numa grande liberação energética. Por isso, a lei de Hess nos ajuda a entender que a energia dos biocombustíveis não surge durante a reação, que ela já está armazenada nas ligações químicas das moléculas. A combustão apenas transforma essa energia química em outras formas de energia que vão ser aproveitadas pela sociedade, tornando o etanol e o biodiesel importantes alternativas renováveis para a matriz energética. Oi, meu nome é Letícia e hoje eu vou explicar como a estrutura molecular dos biocombustíveis está relacionada à quantidade de energia que eles liberam durante a combustão. Na química orgânica, algumas características das moléculas influenciam diretamente na sua propriedade energética. Entre elas, se há presença de ramificações e insaturações e o tamanho da sua cadeia carbônica. Quanto maior a cadeia carbônica, maior a quantidade de ligação entre carbonos, hidrogênios e carbonos. Essas ligações, elas têm uma maior quantidade de energia química, então elas tendem a liberar mais energia quando sofrem a combustão.
Para entender melhor, podemos comparar dois biocombustíveis, o etanol e o biodiesel. O etanol, ele possui apenas 2 átomos de carbono em sua cadeia. Já um dos estéreis presentes no biodiesel, o oleato de metila, ele apresenta 19 átomos de carbono. Por ter uma estrutura muito maior, o biodiesel, ele apresenta muito mais ligações químicas capazes de armazenar energia. Por isso, durante a combustão, ele libera muito mais energia. Além disso, as insaturações e ramificações influenciam o comportamento da molécula, alterando sua estabilidade e eficiência durante a queima. Assim, podemos concluir que a geometria molecular não determina apenas a estrutura química de um biocombustível, mas também a forma como a energia está armazenada e a quantidade que pode ser liberada. Isso mostra a relação direta entre química orgânica e termoquímica. Oi, meu nome é Pietra, sou do 2º MED e hoje eu vim finalizar o nosso trabalho, apresentando a reflexão crítica sobre os biocombustíveis e a conclusão da nossa pesquisa, sobre química A e B. Vamos imaginar um cenário hipotético. Supomos que cientistas consigam modificar artificialmente algumas ligações químicas presentes no etanol e no biodiesel, e assim aumentando a quantidade de energia armazenada nessas moléculas. Um exemplo seria fortalecer especificamente as ligações carbono-carbono, presentes tanto no etanol quanto nas moléculas que compõem o biodiesel. Como as ligações mais fortes exigem uma quantidade maior de energia para serem rompidas, essas moléculas tornariam energeticamente mais estáveis e armazenariam mais energia química. E isso poderia trazer vários benefícios, como combustíveis com mais energia permitiriam correr distâncias maiores utilizando menos combustíveis e reduzir os custos dos transportes e mais eficiência dos motores. Além disso, seria possível aproveitar melhor a quantidade de recursos naturais e diminuir a quantidade de combustível necessário para certas atividades. No entanto, também poderiam surgir consequências negativas. Por exemplo, moléculas com maior capacidade de armazenar energia podem se tornar mais inflamáveis, assim ajudando nos riscos do transporte e do armazenamento. E no processo de produção desses combustíveis modificados, também podem aumentar o preço e a complexidade de formação. Além disso, alterações químicas durante a produção desses combustíveis modificados também podem causar substâncias poluentes para o meio ambiente e assim causando impactos ambientais. Por isso, qualquer avanço científico deve procurar um equilíbrio de eficiência energética, segurança, viabilidade econômica e sustentabilidade ambiental. Com isso, concluímos que os biocombustíveis representam uma importante alternativa aos combustíveis fósseis. Ao longo desse trabalho, estudamos sobre os álcools, os estéreis, cadeias carbônicas, as energias de ligação e a lei de Hess. Percebemos que a química orgânica e a termoquímica estão diretamente relacionadas, pois a estrutura das moléculas determinam a quantidade de energia armazenada, a quantidade de energia liberada nas reações químicas e a eficácia dos combustíveis utilizados pela sociedade. Dessa forma, compreender a relação entre estrutura molecular e energia é fundamental para o desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis e para a construção de uma matriz energética mais limpa no futuro. Muito obrigada por terem assistido ao nosso trabalho, a gente se esforçou bastante por ele.